Abra comigo a palavra de Deus na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4 da primeira epístola, 1 Pedro 4, versículo 12 em diante. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 12 em diante. A palavra de Deus nos diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Até aqui. Senhor nosso Deus, nós temos hoje, Pai, uma daquelas oportunidades que a Tua palavra nos concede, de crescermos, de entendermos a Tua vontade para a nossa vida, de deixarmos coisas antigas para trás e avançarmos para aquelas que estão diante de nós. Pai querido, que a Tua palavra nesta manhã, que nos fala de maneira, ó Deus, inescrutável, insondável, às vezes nós nem entendemos como isso acontece, mas que pelo Teu Espírito Santo nessa manhã, essa palavra renove e abençoe as nossas vidas, e todo o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar. Tirando proveito dos sofrimentos, será que a gente consegue tirar alguma coisa boa, né, no meio de sofrimentos? De vez em quando acontecem algumas coisas na nossa vida e nós nos vemos envolvidos em situações de dores, de angústias, que nos levam às vezes a pensar: o que está acontecendo? Será que Deus se esqueceu de mim? Só que os sofrimentos, queridos, eles fazem parte da nossa caminhada como peregrinos nessa terra, uma terra que não é nossa, né? Porque a palavra de Deus diz que nós não somos desse mundo, mas o Senhor nos preparou um lugar. Só que entre o Egito de escravidão e a Canaã da bênção de Deus, tem um deserto no meio, né? No meio desse deserto não há como nós evitarmos alguns tipos de sofrimento. Aliás, o próprio Senhor Jesus nos advertiu que nesse mundo nós teríamos aflições, mas também nos encorajou e nos recomendou que tivéssemos bom ânimo, porque Ele disse: eu venci esses sofrimentos, eu venci o mundo, e com certeza Ele vai estar nos concedendo condições para que possamos vencer também. Quando nós estamos, querido, passando por algum tipo de sofrimento, nós precisamos investigar a razão desse sofrimento. Às vezes nós não entendemos no início, né? Às vezes a gente começa a passar por algumas situações, a gente pergunta a Deus o que está acontecendo, e parece que há um silêncio de Deus por algum tempo. Mas depois a gente começa a perceber, a palavra de Deus vem sobre as nossas lutas e começa a nos mostrar aquilo que está acontecendo. Por quê? A origem, queridos, e o motivo do nosso sofrimento determina se ele é um sofrimento que vem de Deus, que é permissão de Deus, ou se nós estamos cavando os nossos próprios problemas.
né? Porque nem todo sofrimento é legítimo e aceitável para a vida de um servo de Deus. Nem tudo aquilo que nos acontece a gente pode dizer, é assim mesmo, nós estamos no mundo, né? Não, tem coisas que a palavra de Deus nos diz que nós devemos evitar, porque elas vão nos trazer um tipo de sofrimento que não alegra o coração de Deus, que não vai nos trazer boa coisa, às vezes nem ensinamento que você já sabe a respeito daquilo ali, e simplesmente você está, como diz o ditado popular, pisando na bola, né? Aí no texto que a gente leu, né, no capítulo 4, versículo 14, diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Versículo 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, olha só, sofrimento segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Queridos, às vezes eu encontro pessoas, servos de Deus, irmãos nossos, em situações que a pessoa diz assim, eu estou lutando, estou padecendo, eu sei que a Bíblia diz que nesse mundo nós teríamos aflições, mas às vezes em gabinete pastoral eu tenho que dizer, querido, esse sofrimento aí não tem nada a ver com esse sofrimento que você está pensando que é. Isso aí é fruto de algo que você fez, contrário à palavra de Deus, e está trazendo um sofrimento para você que poderia ser evitado. Agora, se sofrermos porque buscamos a vontade de Deus na nossa vida, esse sofrimento não traz pesar. Esse sofrimento, pelo contrário, diz o versículo 13, olha o que Pedro diz, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando, né? Ou seja, esse sofrimento que às vezes você não tem como evitar, esse sofrimento que vem porque você quer andar na verdade, porque você quer viver a palavra de Deus na sua integralidade, porque você não quer entristecer o coração de Deus, porque você não quer pecar. Esse sofrimento, esse sim, é o sofrimento que nos traz alegria. E as pessoas não entendem, às vezes, por que fulano está passando por isso? E eu vejo no semblante dele que ele não está triste, não está abatido, e eu estou vendo que ele está passando por uma grande luta. Queridos, esse sofrimento edifica as nossas vidas, mas se o motivo do nosso sofrimento não se alinha com a vontade de Deus, como diz o versículo 15, não sofra por nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro, ou seja, fazer aquilo que você não devia estar fazendo, né? Esse sofrimento aí você precisa eliminar. Só, queridos, que às vezes a linha que divide um tipo de sofrimento desse do outro é muito tênue. Às vezes as pessoas não percebem o que estão fazendo, fazem coisas e depois dizem, Deus, eu sei que eu estou passando por isso, que o inimigo está me perseguindo. Não, queridos, muitas vezes não tem nem nada a ver com o inimigo, tem que haver com as nossas decisões, tem que haver com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Por exemplo, às vezes falamos uma coisa e ferimos algumas pessoas, e dali por diante aquelas palavras começam a produzir um tipo de animosidade entre você e aquela pessoa que ouviu o que você falou. E depois você fica perguntando, meu Deus, mas eu não fiz por mal. Queridos, no abrir da nossa boca, nas atitudes diárias que nós temos que entender uma coisa: nós somos povo de Deus. Às vezes coisas que o mundano, aquele que não conhece a palavra de Deus faz, a Bíblia diz que algumas dessas coisas nós não podemos nem falar sobre elas, porque até comentar é pecado. Mas eu vejo alguns cristãos às vezes cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas que o mundano, aquele que não conhece a palavra de Deus, está cometendo.
Como nós podemos sentir alegria no meio dos nossos sofrimentos nesse mundo? Como é que a gente pode sentir alegria? Né? Será que pode sentir alegria tendo passar por uma situação difícil? O apóstolo Paulo, ele fala de uma tristeza, né, que produz arrependimento para a salvação. Lá em 2 Coríntios 9, se você puder abrir comigo. Segunda epístola de Paulo, capítulo 9. Eu só não botei o capítulo, botei de 9 a 10. Que graça. Amém. Mas o texto eu lembro. O apóstolo Paulo diz o seguinte, ele disse que quando nós nos arrependemos de alguma coisa ruim que a gente fez, às vezes a gente está no meio de um sofrimento, no meio de uma angústia, porque você fez uma coisa que não devia fazer. Mas de repente vem um quebrantamento sobre a sua vida e você fala assim, meu Deus, eu não podia ter feito isso. E naquele momento que você se quebranta, é produzido um coração arrependido. E esse arrependimento vem junto com ele uma alegria de saber que Deus está perdoando e que você está sendo liberto de uma situação que poderia até te afastar de Deus definitivamente. Então, quando a tristeza que vem sobre nós produz um arrependimento para a salvação, essa tristeza, ela não é de má qualidade, é de boa qualidade. Por quê? Porque você está reavendo algo que Deus está falando ao teu coração, e você está dizendo, Deus, eu entendi o teu recado. Quantas vezes, querido, quantas vezes na palavra de Deus, nós vemos servos de Deus que foram contristados, como disse a palavra, não para a perdição, mas para a salvação. Ou seja, Deus permitiu que viesse uma tribulação, que essa tribulação produzisse tristeza, sofrimento, angústia, dor, mas logo depois aquilo se transforma numa bênção. Por quê? Porque você diz, Senhor, eu entendi o teu recado. Eu estou entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando comigo. Agora, quando vem esse tipo de sofrimento e você não reconhece isso, aí é só sofrimento mesmo. Aí é só tristeza mesmo. Aí é só angústia mesmo, porque não tem uma pitada sequer de alívio, nem de alegria, nem de contentamento, nem de salvação. Por quê? Porque o sofrimento não trouxe arrependimento para a salvação. O próprio apóstolo Paulo, quando ele foi confrontado por Deus a respeito do que ele estava fazendo com a igreja do Senhor Jesus, né? Porque, queridos, o problema é que às vezes a gente pensa que está coberto de razão, né? Essa é a verdade. Se você perguntasse a Saulo naqueles dias, Saulo, por que você persegue os cristãos? Ele diria, porque eu estou protegendo a palavra de Deus. Porque eles são falsos. O Messias dele não é o verdadeiro Messias. Esse tal de Jesus não é o Messias de Deus enviado, não é o Filho de Deus. Então, quando eu persigo a esses cristãos, eu estou fazendo um serviço para Deus. E você sabe que Paulo achava que estava mesmo fazendo um serviço para Deus? Mas naquele dia em que ele foi confrontado, em que caindo do seu cavalo, ele ficou cego, e que na cidade de Damasco, para onde ele foi para prender os cristãos, ele entrou carregado pela mão, puxado, né, pela mão, cego. Aqueles dias que Paulo passou ali em jejum, diz a Bíblia que nada ele comeu, foram dias, querido, de uma angústia só. Por quê? Porque ele pensava, meu Deus, o que está acontecendo? Eu sou um homem de Deus, eu vim aqui para fazer a obra de Deus. Eu vim aqui para exercer a autoridade de Deus na vida dessas pessoas que estão erradas com relação à sua fé. E naqueles dias, houve da parte de Deus um silêncio. A única voz que ele ouviu foi aquela que ele ouviu quando caiu do cavalo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, intrigado, disse, quem és tu? E a voz disse, eu sou Jesus,
a quem tu persegues. E dali houve um silêncio. Paulo entra na cidade, atordoado. Queridos, ele não era um ímpio. Paulo não era um pagão. Paulo era um homem de Deus, que conhecia a palavra de Deus como poucos conheciam, que avantajava-se até a sua idade, né, pela pouca idade, pelo muito conhecimento de Deus que ele tinha na palavra. Mas ali encontra-se um homem atordoado, tipo assim, agora eu já não sei mais nada, agora eu já não entendo mais nada, eu pensei que estava fazendo a vontade de Deus, descobri que não, e agora o que eu faço da minha vida? Até que entra pela porta da casa onde estava Saulo, um servo humilde, anônimo, chamado Ananias, e disse: Saulo, o meu Deus, aquele que você se encontrou com ele na estrada vindo para cá, me mandou vir aqui e orar por você. E impondo as mãos sobre Saulo, as escamas dos olhos caíram, e ele começou a perceber que havia ali um sofrimento que estava transformando completamente a sua vida. Diz a palavra de Deus que depois ele comeu e bebeu, e que ele foi batizado, e ele foi transformado, e aí toda aquela tristeza se transformou em alegria, e numa certeza inabalável de que o Deus a quem ele já servia estava falando ao seu coração com relação ao arrependimento. Queridos, hoje há uma mescla, uma gama de situações acontecendo no meio do povo de Deus, e alguns cristãos estão sofrendo e não sabem nem por que estão sofrendo. Alguns cristãos estão passando por lutas que ficam perguntando: Deus, mas por que isso? O que está acontecendo? Onde foi que eu errei? Às vezes errou mesmo, né? Mas às vezes não errou. Simplesmente nós temos, às vezes, no meio do nosso caminho, algumas circunstâncias que fogem ao nosso controle, mas que nós precisamos transformar em coisa boa na nossa vida. A palavra de Deus diz que quando Sansão passou pelo caminho onde o leão tentou atacá-lo para matá-lo, e ele matou esse leão, lá na carcaça do leão ele encontrou um favo de mel. Abelhas fizeram casa ali, e dali havia mel. Então ele tirou daquele mel, ou seja, do devorador, daquele que veio para destruí-lo, para acabar com ele, para tirar a vida dele, ele tirou comida. Dos nossos sofrimentos, dos nossos problemas, angústias e necessidades, nós temos que aprender a tirar comida, queridos. A perguntar a Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, o que tu queres falar comigo? E muitas vezes a gente não faz essa oração, a gente só diz: Senhor, me livra, Senhor, é fulano, o culpado é Beltrano, o culpado é Ciclano, e a gente fica fazendo a oração da justiça de Deus, né? Senhor, faz justiça, Senhor. Querido, olha, eu tenho me acautelado em pedir justiça. Sabe por quê, querido? Porque a justiça, quando você pede: Senhor, faz justiça, Deus nunca faz justiça unilateral, ou seja, só sobre a vida da pessoa que você está pedindo. Deus também faz justiça na nossa vida. Você já parou para pensar que talvez numa dessas orações que você faça quando você está sofrendo, né, passando por angústia, e você diz: Senhor, faz justiça, que uma parte dessa justiça vai ser imposta sobre você? Ou seja, que você pode estar errado também, que você pode também estar equivocado em algumas coisas que você está pensando. Por isso que a palavra de Deus nos exorta que a gente faça, sabe o quê? Que a gente peça misericórdia. Que a gente peça que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas. Porque a mesma misericórdia que atinge o lado de lá, também atinge o lado de cá. A mesma graça que atinge o lado de lá, também atinge o lado de cá. Só que, às vezes, nós não queremos que a outra pessoa seja atingida por graça, nem por misericórdia. Nós só queremos justiça.
Agora, quando se refere a nós, não, aí eu quero graça e misericórdia. E aí, querido, sabe o que acontece? Nós ficamos num ciclo de sofrimento que nunca passa, que nunca se resolve. Por quê? Porque se nós não aprendemos através do sofrimento, querido, como nós vamos aprender? Como é que nós vamos tirar aprendizado? Os motivos de muitos dos nossos sofrimentos, queridos, na maioria deles, depois você faça uma análise, né? E descubra que o que eu estou falando é a pura realidade. A maior parte dos motivos dos nossos sofrimentos são ligados a pessoas com quem nós convivemos. Mas sofremos também por enfermidades? Sim. Sofremos também por falta de recursos, né? Às vezes porque estamos desempregados, uma coisa desse tipo? Sim. Mas eu digo a você que nenhum sofrimento é tão difícil quanto o sofrimento que você tem quando você tem alguma situação insolúvel que ainda não foi resolvida com a pessoa que convive com você. Por isso Pedro nos orienta na sua epístola a que sejamos criteriosos a bem das nossas orações. Aí no texto que a gente leu, de segunda epístola de Pedro, capítulo 4, aliás, primeira epístola, né? Primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Versículo 7. É um pouco antes do texto que a gente leu, que começou em 12. Olha só o que Pedro diz. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, o quê? Criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Ou seja, se a gente não é criterioso, se a gente não é sóbrio nas nossas atitudes, nas nossas palavras, depois não adianta a gente orar. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é isso. Se você anda fazendo coisa que não devia, falando coisa que não devia, depois você vai orar dizendo, Deus, olha, Senhor, resolve essa questão. Se você faz isso, as suas orações não serão ouvidas. Se queremos que as nossas orações sejam ouvidas, nós temos que ser criteriosos e sóbrios, né? Agora, olha o que diz o versículo 8. Acima de tudo, porém, tende o quê? Amor. Que tipo de amor a gente tem que ter uns para com os outros? O que vem a palavra depois, amor? Aí vem o quê? Intenso. E tem gente que até ama, né? Mas ama, né? Não ama, né? Até ama, mas não ama, né? Ama até a página 5, né? 6, mais ou menos. Tende intenso amor. Amor intenso, uns para com os outros. Porque o amor faz o quê? Qual o poder do amor? Cobre multidão de pecados. Sede mutuamente o quê? Hospitaleiros. Sem murmuração, que tem gente que até recebe, né? Mas murmura, né? Sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o quê? O dom que recebeu. Eu já tenho falado demais disso à igreja, né? Você tem um dom, você está usando o dom que você recebeu? Você está colocando ele a serviço de Deus? Você está abençoando vidas na casa do Senhor? Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus tem muitas formas. Uma delas é você. Uma delas é aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Então, o que Pedro está dizendo aqui? Gente, o fim de tudo está próximo. Deus está cumprindo a sua palavra. E aí virão os sofrimentos. Mas se nós, no meio desses sofrimentos, não formos criteriosos e sóbrios, as nossas orações não vão conseguir resolver o problema que a gente está passando. Eu vejo cristãos hoje sofrendo. Aí a gente vai aconselhar, vai saber o que está acontecendo.
E você descobre que muito daquilo ali poderia se resolver com um simples perdão. Mas a pessoa não quer liberar perdão. Muito daquilo ali poderia se resolver com uma palavra de quebrantamento. Mas a pessoa não quer se quebrantar. Tá? E fica naquela: Deus, tu sabes que eu estou sofrendo. Tu sabes, Senhor, que eu estou sendo injuriado, caluniado. Tu sabes, ó Deus, que eu estou isso, que eu estou aquilo, que eu estou aquilo outro. Querido, ao invés de fazer essa oração, diga: Deus, tu sabes que eu estou sofrendo, mas eu já perdoei a pessoa que me ofendeu. Eu já perdoei a pessoa que errou contra mim. E se eu errei contra ela, Senhor, me mostra e também me perdoa. Mas às vezes, queridos, nós estamos cavando uma vala em volta de um poço. Já existe um poço. E nós estamos cavando uma vala em volta do poço. Essa vala não serve para nada. Quando na verdade nós deveríamos dizer: Deus, eu não quero ficar no fundo desse poço. Eu quero sair dele. Então, Senhor, se tens alguma coisa a me ensinar, que o teu Espírito me revele o que está acontecendo, que eu vou aprender rapidinho e não vou errar de novo. Mas se há alguma coisa que eu não consigo resolver, então, Senhor, tenha misericórdia de mim e da pessoa ou das pessoas que estão envolvidas nessa situação. Eu vejo tantos cristãos hoje, queridos, sofrendo coisas desnecessárias, coisas que não precisavam estar acontecendo, coisas que com um quebrantamento, uma palavra, sabe, de perdão, uma palavra de reconciliação, é aquilo que Pedro está dizendo aqui: criteriosos e sóbrios, né? Falta um pouco de critério, falta um pouco de sobriedade, falta um pouco de humildade, falta um pouco de quebrantamento. E essas pessoas estão, sabe, sofrendo por causa de fardos que insistem em carregar. Querido, tira esse fardo, lança ele sobre Jesus. Ah, não, mas eu não posso. Não, eu não consigo, para mim não dá. Na epístola de Pedro, no capítulo 5, diz assim, 1 Pedro 5, versículo 7. 1 Pedro 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você fica ansioso? Você não lança ansiedade sobre Deus? Você retém para você, porque você fala: não, espera aí, eu é que tenho que resolver isso aqui. Eu tenho que... Algumas pessoas chegam a um ponto de dizer assim: olha, não tem jeito, eu é que vou ter que resolver isso aí. Querido, não, tem coisa que você tem que lançar nas mãos do Senhor. É alguma coisa que você está esperando que não aconteceu? Lança nas mãos do Senhor. É um problema que você já tentou resolver e não está conseguindo? Lança nas mãos do Senhor. Porque se você viver ansioso, você vai viver sofrendo, Deus vai querer te abençoar, e você sofrendo, e Deus querendo te livrar, e você sofrendo, Deus querendo te dar uma resposta, e você sofrendo, porque você não lança a ansiedade que você tem sobre o Senhor. É aquela coisa de eu cuido, é aquela coisa de eu me viro, é aquela coisa de eu sei o que fazer. Querido, é melhor não saber o que fazer nessas horas e dizer: Deus, eu confio em Ti, eu estou lançando sobre Ti toda a ansiedade que vem no meu coração a respeito desse assunto. Mas para que isso aconteça, tem uma palavrinha, né? Tem um verbo que às vezes a gente não quer conjugar esse verbo, que é o verbo humilhar. Humilhar. Querido, vamos falar a verdade. Quem aqui gosta de se humilhar? Ninguém gosta. Porque se você disser: não, eu gosto de me humilhar, porque eu sou uma pessoa muito humilde, eu sou tão humilde que eu me orgulho da minha humildade. Querido, ninguém gosta. A natureza humana não gosta de humilhar-se. A natureza humana gosta de exaltar-se a si mesmo. Então, essa palavrinha, esse verbozinho, né, que parece às vezes insignificante, ele é a chave do quebrantamento,
é a chave que abre a porta para Deus resolver o sofrimento. Humildade, humilhar-se. A palavra de Deus diz que aqueles que se humilharem serão exaltados, né? Mas para se humilhar você tem que confiar muito em Deus, esse é que é o problema. Para se humilhar diante de uma situação que você diz que está coberto de razão, você tem que confiar em Deus muita coisa. Por quê? Porque você vai ter que entender o que Pedro quis dizer quando ele falou, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Será que nós acreditamos que Deus cuida da gente mesmo? Ou a gente faz de conta que acredita? Porque quando você crê que Deus cuida de você, você se humilha. Eu vou dar um exemplo aqui, rápido, para a gente poder entender isso. Naquela contenda que começou a acontecer entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, quem você acha que estava com a razão? Abraão, com toda certeza. Por que Abraão? Porque quando Deus chamou Abraão, não chamou Ló, chamou Abraão. Ló foi na aba de Abraão. Ele foi de enxerido. Ele foi de metido que ele foi. Outra coisa, Abraão era o tio de Ló, um homem mais idoso, mais experiente na vida, que poderia ter dito para ele, meu filho, olha só, você veio comigo, você veio na minha aba, a chamada de Deus é para a minha vida, não é para a sua, mas tudo bem, você está aqui, não vamos discutir esse assunto. Agora você vai me desculpar, porque essa terra que está aí, ocupada, pertence a mim, Deus me deu essa terra. Se está havendo confusão aí, você manda os seus pastores irem para uma outra terra, porque essa terra me pertence. Queridos, Abraão não levou isso em consideração. Abraão simplesmente disse, Ló, se você quiser ficar aqui, eu vou para outro lugar. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Vai para o sul, eu vou para o norte. Tudo bem. O importante é que nós somos parentes chegados e eu não vou mesmo ficar em discussão e briga com você. Isso eu não vou fazer. Agora, por que você acha que Abraão tomou essa decisão? Aí você diria assim, não, porque Abraão era um homem muito bom. Porque Abraão era um homem muito manso. Querido, não era por nada disso. É porque Abraão tinha uma confiança em Deus, de que Deus cuidava dele onde quer que ele estivesse. Abraão sabia, querido, Abraão confiava tanto em Deus, mas tanto em Deus, que ele aceitou um convite que a maioria de nós não aceitaria. Abraão, pega tudo que você tem, toda a tua fortuna e o que você conseguir carregar, sai dessa tua casa confortável e vai morar em tendas e vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmão, quem não confia muito em Deus não vai não. O quê? Eu? Com a idade que eu estou, a minha vida toda estabilizada, tudo tranquilo, com tudo que eu possuo, que eu sei que eu não consigo carregar nem a metade, eu vou sair para uma terra que eu não sei nem aonde é, e se essa terra é boa ou se não é, o que terra... Não, me dá garantias primeiro, depois eu vou. Queridos, Abraão tinha uma confiança inabalável no Senhor, e foi a mesma confiança que o levou a humilhar-se perante o seu sobrinho. Queridos, fala a verdade, isso foi uma humilhação. Ele dizer para o seu sobrinho, olha, você pode ficar com o que você quiser, eu vou ficar com o resto, eu vou ficar com o que sobrar de você. Sem falar na situação de quando Deus pede a ele o seu filho, aí então essa foi demais. Deus lembrou para Abraão, olha Abraão, o teu único filho, Abraão, ele não tinha outro, só tinha aquele. Aquele é quem amas, Abraão. Irmãos, se Deus já tivesse pedido, já seria difícil. Ainda lembrou ele, é o único filho que você tem e que você ama muito. Mais uma vez, querido, a confiança inabalável de Abraão em Deus
fez com que ele fosse até o momento final, e ele só parou porque Deus disse: não faça isso, porque realmente não era o que Deus queria. Você sabia, queridos, que nós às vezes passamos por provas? A gente olha para a Bíblia e diz assim: Deus provou esses homens. Deus nos prova hoje, querido. O quanto você confia em Deus? O quanto você realmente depende de Deus? E o quanto você está dependendo de você mesmo? Você sabe por que a gente sofre um monte de coisa que não podia nem devia sofrer? Porque na verdade, vamos falar sério, a gente não confia em Deus. Porque se você confiasse, você entenderia o que a palavra de Deus diz quando fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O que nós estamos vendo hoje, queridos, é muita gente dizendo que ama a Deus, mas na hora de confiar, na hora de dizer: Deus, eu não quero nem saber se eu vou perder ou se eu vou ganhar, mas eu vou confiar na tua direção para a minha vida. Nessa hora, a gente não se humilha, não se quebranta, pede justiça de Deus, manda Deus, pede para Deus descer fogo. Tem uns crentes que oram dizendo: Senhor, envia fogo para queimar. Queimar quem? Queimar quem, gente? Nós vamos ser consumidos por esse mesmo fogo que a gente está orando. Porque a nossa justiça não passa de trapos de imundícia. Quando você chega a esse ponto, quando você começa a descobrir isso, você começa a perceber. É interessante isso. Você faz um retrospecto da sua vida, você fala: meu Deus, quanto sofrimento desnecessário, né? Quanta besteira eu já fiz. Quanta oração que eu joguei fora, porque Deus não ia me ouvir, porque eu não estava preparado para ser abençoado por Deus. A minha própria atitude me mostrava que eu não estava preparado. Irmão, você sabe o que Deus quer de nós, na verdade? Sabe qual é o resumo da ópera? Ama o teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Uma vez pediram isso para Jesus. Disse: Jesus, tu és mestre, então resuma para nós toda a lei. O que é mais importante, Senhor? Senhor, qual é o suprassumo da lei? E Jesus citou essa palavra: ama o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, que são os desejos da alma, com todo o teu entendimento, que é a tua mente, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei e os profetas. Jesus ainda botou os profetas no meio. Hoje, queridos, a gente está no tempo da graça. Nós conhecemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Esses homens não conheceram a graça. Eles não entenderam, eles só entendiam de lei. Errou, pagou. Matou, vai ser morto. Tirou do outro, vai perder. É lei. E hoje a gente quer aplicar essa mesma lei. E essa é a razão porque nós estamos sofrendo, às vezes, desnecessariamente. Mais uma vez, Pedro, nos fala sobre esse trato de uns para com os outros. No versículo 5, aí do capítulo 5 de Pedro, Pedro diz: rogo igualmente aos jovens que sede o quê? O que ele pede? Submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos de quê? Humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede o quê? Graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno, não no nosso tempo,
Não do jeito que a gente quer, mas na hora que Ele achar que deve, Ele nos exalte. E aí Ele diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse é o recado do apóstolo Pedro. Eu sei que talvez aqui nesse momento nós tenhamos irmãos que estão passando por momentos muito difíceis na sua vida. Momentos que você diria: bispo, eu não queria estar passando por isso. Eu queria evitar isso de toda maneira. Algumas coisas você não tem como evitar, né? Às vezes, por exemplo, nós sofremos porque alguém erra e nós amamos essa pessoa. Talvez haja aqui um pai, uma mãe que está sofrendo por um filho que fez decisões erradas, por uma filha que não ouviu a orientação dos seus pais e com isso está sofrendo. Está sofrendo uma enfermidade, uma dependência química, está sofrendo um casamento destruído, e aí você fica sofrendo junto, porque você, como mãe, como pai, você não quer ver o seu filho nessa situação. Você acaba sofrendo junto. Esse sofrimento, querido, é só a graça de Deus, porque você não pode fazer nada. Mas alguns sofrimentos, queridos, que nós passamos hoje, nós podemos sim fazer alguma coisa. E o primeiro passo que a gente tem que dar é o quebrantamento e a humildade. Às vezes, queridos, nós passamos por sofrimentos, né, que nos levam a um aprendizado, são pedagógicos na nossa vida. Eu mesmo já passei muitas vezes por caminhos que eu não queria passar, mas Deus me conduziu por ali porque Ele queria me ensinar alguma coisa. Várias vezes eu disse: Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Depois lá na frente Deus falou: olha, porque você precisava aprender a lição sobre isso aí. Sobre quebrantamento, querido, sobre humildade, eu vou dizer uma coisa para você. Foi muita instrução de Deus na minha vida. Por quê? Porque na posição que eu me encontro hoje, querido, se eu não tivesse aprendido essa lição, eu talvez não pudesse nem estar exercendo o ministério que eu estou exercendo. Porque o meu temperamento, para quem não sabe, é sanguíneo. Sanguíneo é aquele cara que ferve rápido, né? O radiador dele ferve rápido. E Deus me mostrou que eu não podia ser assim. Da maneira mais difícil. Deus me botou diante de pessoas e em lugares em que eu tive que me quebrantar. Eu não tive outra escolha. Você está dizendo, irmãos, eu dizia e pensava que eu fazia o que eu queria, né? Pedro chegou a receber essa palavra de Deus dizendo: Pedro, quando você era jovem, né, você se cingia e se vestia e você ia para onde você queria, né? Você tomava a sua decisão. Mas quando você for velho, Pedro, vão te levar para lugares que você não quer ir. Você vai ter que ir, você não vai ter escolha. Estava já Deus profetizando sobre os últimos dias do apóstolo Pedro, e até sobre o tipo de morte que ele enfrentaria. Querido, é verdade, a gente quando é jovem, a gente acha que pode todas as coisas, né? Nós achamos: não, que isso, eu faço o que eu quero, a minha vida mando eu. Irmãos, eu já não mando na minha vida faz tempo. Eu já não mando na minha vida faz tempo. Porque tem tanta coisa que envolve hoje a minha vida, tanto do lado pessoal, quanto do lado espiritual e da obra de Deus, eu já descobri que eu não mando mais nada. Quando a gente é solteiro, né, a gente acha que manda, né? Aí depois você casa, você descobre que você não está mandando mais, você tem que compartilhar. Quando a gente tem filho, a gente descobre que o filho começa a fazer a nossa agenda, né? Você queria ir para qualquer lugar, você ia, porque você não tinha filho, era fácil. Hoje você tem filho, vem cá, e lá dá para levar a criança? E se levar a criança, tem onde botar? Né? E se a criança passar mal lá, tem farmácia perto? Onde é que eu compro remédio? Você começa a ver que você não está mandando mais nada. O marido, né, o rapaz, o homem, ele diz: não, porque lá na minha casa mando eu. Manda nada. Manda nada. Manda, mas não manda tanto assim. Aí depois eu me tornei pastor
e eu descobri que eu tinha mais alguém com quem compartilhar. A igreja, o povo de Deus, né? As coisas que um pastor não pode, não deve fazer. Aí a gente tem que entender que já não é mais aquilo que a gente pensa, o que a gente quer, mas é aquilo que a obra de Deus nos exige. Essa nova função minha agora como bispo, querido, eu estou passando um aperto, queria até compartilhar isso com os irmãos aqui. Eu pastorei essa igreja há 17 anos, dos 18 que ela tem. 17 anos e meio, né? Todos os irmãos sabem que eu sou aquele pastor que domingo eu não arredo o pé da igreja. Eu passei a vida inteira fazendo isso. Mas agora na função de bispo, querido, não estou conseguindo mais fazer. De vez em quando vem uns convites e você está pensando, eu me esquivo da maioria deles, mas tem uns que não tem jeito. Bispo Tito Oscar, ele esteve conosco aqui, sei lá, todos os nossos aniversários, ele veio nos abençoar. Perdi a conta. Né? Ele nunca havia me convidado para ir num domingo na igreja dele. Eu ia dizer, não tem como. Foi uma bênção, né? Mas eu me sinto assim, um peixe fora d'água quando domingo não estou na igreja aqui. E eu descubro que Deus tem exigido coisas de mim, né? Bispo Antônio me convidou para pregar para os pastores lá de toda aquela região de Goiânia, Brasília. Ele tem lá um grupo de pastores, e fora do Projeto Sertão, vão estar todos reunidos lá em novembro, no acampamento deles lá em Brasília. Eu vou sair daqui na sexta-feira, vou pregar para ele sexta-feira à noite, vou pregar para ele sábado de manhã, e ele me queria pregando domingo de manhã e de noite na igreja dele. Eu falei, bispo, não, me dá uma folga. Eu vou aí sexta, quinta-feira, né, a sexta à noite, sábado eu prego de manhã, aí eu almoço, o senhor me bota dentro do avião, porque domingo eu não posso estar fora lá da igreja. Expliquei para ele, olha, isso para mim é difícil, né, e tal. Nós estamos precisando fazer mais pastores aqui, sabe, querido? Temos que ter mais pastores, e pastores que pregam a palavra, porque sabe o que está acontecendo? Eu estou me tornando aquele bispo difícil, que me esquivo de um monte de convite. Dia de semana não. Quarta-feira passada, sabe onde eu fui pregar? Fui ali em Barra do Piraí. 2 horas e meia de carro, uma benção. Fiz em 4 horas e meia por causa do engarrafamento. Voltei, a mesma coisa. Quarta-feira que vem, essa agora, vou estar pregando em outra igreja. Você não me vê aqui durante a semana nos dias que não tem culto, mas eu estou pregando em algum lugar. Amanhã, segunda-feira, sabe onde eu vou estar? Dando aula para os futuros pastores das igrejas de Nova Vida, lá no Instituto, lá no curso de formação ministerial. Segunda-feira à noite. Então, se os irmãos não me verem, né, em algumas programações da igreja, eu vou dizer, por favor, tenha misericórdia de mim, porque eu não estou conseguindo ir a tudo. Não dá, eu sou um só. E ainda tem a família, ainda tem outras coisas que a gente tem que cuidar. Mas o que eu quero dizer é que hoje, queridos, eu não faço mais a minha agenda. Eu não tenho mais controle da minha agenda. A minha agenda está nas mãos de Deus. O Senhor tem me levado para ali, para cá, entendeu? Eu sou aquele pastor que, eu sempre disse assim, me deixa na minha igreja, deixa quietinho no meu canto aqui, entendeu? E eu sabia que quando eu aceitei esse desafio, para ser um dos bispos da Nova Vida, eu sabia que isso ia mudar. Mas eu posso dizer não àquilo que Deus está me pedindo para fazer? Não posso. Queridos, a igreja de Nova Vida hoje precisa ter pelo menos mais 4 bispos. Eu já falei isso lá no conselho. E o bispo Miguel sabe também, ele já falou também que vai fazer. Mas o problema, querido, é a palavrinha quem? Porque nominar alguém, dizer assim, ó, fulano, a partir de hoje você é bispo. E se a gente fizer ele bispo e ele não for bispo? Como é que fica? O grande dilema é, a quem enviarei? A pergunta de Deus a Isaías. Graças a Deus, Isaías disse, Senhor, envia-me a mim. Nós precisamos hoje aqui, queridos, de alguns líderes para ministérios.
ministérios que já existem e que estão precisando de liderança. E eu tenho dito, Senhor, quem? Essa semana eu vou convidar alguns membros da nossa igreja a assumirem posição de liderança. E eu estou orando a Deus que eles sejam humildes e quebrantados para entender que isso é um chamado de Deus na vida deles. Mas sabe por que a gente sofre? A gente sofre também porque Deus manda a gente ir para Nínive e a gente quer ir para Tarsis. Olha o que passou Jonas, né? Foi parar no meio de um navio quase afundando, quase matou a vida de um monte de gente que não tinha nada a ver, foi afogado no mar, foi engolido por um grande peixe, passou 3 dias e 3 noites dentro desse peixe, prefigurando a ressurreição do Senhor Jesus. Mas você pode imaginar a agonia? Pega lá o texto, lá em Jonas, e vê lá a oração dele, pega lá. Ele vai dizer que ele passou por angústias na sua alma. Você pode imaginar você dentro da barriga de um peixe? Seja que lá qual for o peixe, tubarão, baleia, seja lá, foi peixe grande, né? Certamente não foi uma sardinha, né? Certamente não foi uma sardinha. Mas foi um peixe grande. Agora você pode imaginar aquele negócio frio, gelado, apertado, gosmento, né? Pode imaginar? Que angústia que ele passou. Ele deve ter dito, Senhor, me leva logo, Senhor, me mata, não faz isso comigo não. Até que lá no meio da sua angústia ele disse, Deus, me perdoa, porque eu estou passando por tudo isso, porque eu fui teimoso, eu fui negligente, eu desobedeci a tua palavra. Senhor, se tu me deres uma chance, eu vou fazer aquilo que tu queres que eu faça. Na mesma hora o peixe foi lá na praia, mas até ele fazer essa oração demorou um tempo. Sabe por quê, querido? Porque Deus manda a gente ir para Nínive e a gente faz planos de ir para Tarsis. Compra passagem, entra no navio, faz tudo errado. Quem sabe você não esteja sofrendo por esses dias, por você estar resistindo àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Por você estar dizendo, não, tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito, não tem jeito. Não, querido, tem que ser do jeito de Deus. Porque o jeito de Deus é que resolve o nosso problema. Mas será que nós já aprendemos a lição? Às vezes é o único caminho, querido. A Bíblia diz, em Hebreus, que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Esse versículo me intriga. Esse versículo, me causa algumas perguntas. Primeiro, como Jesus pode ter aprendido alguma coisa se ele é Deus? Como Jesus pode ter aprendido alguma coisa se ele é o Senhor de todas as coisas? Hebreus no capítulo 5, verso 7. Às vezes a gente lê o versículo 8, que é o versículo chave, mas a gente não lê o anterior, que é o versículo que explica o chave, né? A gente sempre lê assim, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, versículo 8, né? Hebreus 5, 8. Agora a explicação está no 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, aqui não estava falando do Jesus Deus, aqui não estava falando do Jesus não humano, aqui estava falando do Jesus humano, na sua carne, na sua humanidade, tendo sofrido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu.
Se Jesus, querido, tirou algum proveito do sofrimento para aprender alguma coisa, Ele, que é o Criador do universo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, como é que a gente quer ter a pretensão, né, de aprender algumas coisas sem às vezes passar pelo sofrimento que a gente tem que passar? Por isso Deus usou o apóstolo Pedro para nos recomendar que sejamos sóbrios e vigilantes, porque o diabo sabe que estamos passando por sofrimentos, assim como aconteceu com Jó. Querido, olha, Satanás estava de pertinho na situação de Jó. Tanto é que ele vinha dizer para Deus, né? Ele te ama, ele te obedece, ele te serve, porque ele tem tudo. Tira o que ele tem para ver se não blasfema contra ti. Uma vez tirado tudo, Jó continuou firme no Senhor. Mas ele ainda tem saúde. Se você tocar na carne dele, pronto, acabou a fidelidade, o amor dele. E Jó ficou doente. E mais uma vez Deus disse, ele continua firme. No meio desse sofrimento, queridos, nós ficamos perguntando, por que Jó passou por tudo isso? Afinal de contas, a Bíblia diz que ele era um homem justo, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Jó chegava ao ponto, queridos, de oferecer sacrifícios a Deus pelo pecado dos seus filhos, antes que eles cometessem esses pecados. Olha como é que esse homem era com Deus. Não, Senhor, eu vou fazer um sacrifício aqui, Senhor, porque eu não sei, os meus filhos podem pecar, e eu não quero que eles morram por isso, então já vou oferecer o sacrifício antes do pecado. Será que esse homem tinha alguma coisa para aprender? Às vezes eu olho um texto como esse e digo, se Jó tinha que aprender, imagina eu. Mas nós aprendemos, porque esse texto foi registrado na palavra de Deus, para que eu e você entendamos que quer seja qual for o sofrimento que você está passando hoje, você pode tirar proveito dele, você pode aprender com ele, você pode crescer com ele, ou você pode perecer nele. A escolha é nossa. Pedro negou Jesus face a face. Queridos, complicado, hein? O que Pedro passou depois que ele fez isso, só ele um dia vai poder contar para a gente. Irmãos, agonia. Eu fico pensando na agonia. Pedro saiu dali e disse, meu Deus, o que eu fiz? Tudo que eu disse que não ia fazer, eu disse que estava preparado para ir com ele até a morte, e ele me avisou que eu não ia fazer isso, ele me avisou que eu ia negá-lo, eu disse que jamais farei isso. Queridos, isso não aconteceu 30 dias depois que Jesus falou, não. Hoje mesmo negarás 3 vezes que me conhece. Hoje. Irmão, não foi 30 dias, nem um ano depois, não. Hoje. Jesus falou com Pedro de tarde e aconteceu de noite. Ele saiu dali, querido, arrasado. Ele saiu dali, eu fico imaginando, ele só não se matou porque ele sabia que isso não ia produzir coisa melhor na sua vida, ia piorar a sua situação. Ele não podia fazer isso como um servo de Deus, mas eu fico imaginando que ele pediu para Deus para morrer. Ele deve ter dito, Deus, eu não sirvo para viver não, pode me levar, porque eu não quero viver nessa terra lembrando 24 horas por dia que eu fiz o que eu fiz com o meu Senhor. Eu neguei ele olhando nos meus olhos. A última vez que Pedro negou, querido, Jesus deu aquela olhada para ele assim. Ele estava lá no canto de uma coluna, já estava praguejando, já estava falando palavrão para dizer que não era crente. Ele começou a praguejar, para todo mundo acreditar que ele não era cristão. Engraçado, tem uns cristãos que praguejam, né? Jesus deu aquela olhada para Pedro assim, e Pedro disse, E logo depois que Jesus olhou, o galo cantou.
Aí ele lembrou, ele disse que o galo ia cantar antes que eu negasse, depois que eu negasse. Querido, quando eu leio as palavras do apóstolo Pedro, no texto que a gente leu, e eu lembro que Pedro passou por tudo isso, e ele disse: sofrimentos iguais aos vossos estão acontecendo em toda a vossa irmandade espalhada pela terra. Eu posso dizer que se Pedro não tivesse passado pelo que ele passou, ele não teria autoridade para dizer isso que ele falou. Ele não falou do que ele ouviu falar, ele falou do que ele viveu. Talvez você diga: eu não queria estar passando pelo que eu estou passando. Ninguém quer, querido. Você acha que Pedro queria? Não. Ele queria, ele foi lá, negou Jesus, porque ele queria negar Jesus mesmo. Não. Mas Jesus sabia que entre o Pedro antes, que falava um monte de besteira, falava sem pensar, Pedro não pensava. Pedro falava e depois ele pensava. Ele cortou a orelha do soldado. E Deus falou: Pedro, você não entendeu nada, Pedro. Botou a orelha de volta no lugar. Ele pediu para sair do barco, depois começou a afundar. Pedro, ele tinha essa mania de dizer primeiro e pensar depois. Naquele dia em que ele disse: estou pronto a ir contigo até a morte, ele não pensou nas palavras de Jesus, ele simplesmente falou o que ele pensava. Agora, daí por diante, depois que Jesus o perdoou e disse: Pedro, se tu me amas, fortalece as minhas ovelhas, cuida delas, sirva aos teus irmãos, Pedro. Dali em diante, depois daquele sofrimento, o novo Pedro ressurgiu. Quando você vê Pedro pregando nas escadarias do templo e 3.000 pessoas se convertendo numa só mensagem, eu fico pensando nisso, meu Deus, 3.000 conversões numa palavra. Quando tem 3 aqui, a gente já fica feliz. 3.000. Porque aquele homem que passou pelo sofrimento que Pedro passou, pela angústia que Pedro passou, aquele homem já não era mais o mesmo. Que nos mesmos sofrimentos que passamos hoje, querido, nós possamos ser transformados de glória em glória através do nosso Deus. Não reclame dos seus sofrimentos. Pergunte a Deus: Senhor, como eu posso tirar proveito deles? Em que eu posso crescer, Senhor? Onde foi que eu errei? Senhor, se eu defraudei alguém, Senhor, se eu fiz alguma coisa que não devia ter feito, se eu falei alguma coisa que não devia ter falado, Senhor, me ajuda, eu quero pedir perdão, porque eu também preciso do teu perdão. Eu vejo pessoas hoje, queridos, cristãs, que estão morrendo espiritualmente, mas não dão um braço a torcer. Estão indo de caminho para a morte, mas não dão o braço a torcer. Estão adquirindo enfermidades físicas até, mas não dão o braço a torcer. Esse sofrimento não traz nenhum proveito, mas o sofrimento que produz quebrantamento, que produz arrependimento, esse é o sofrimento para a salvação. Foi esse o sofrimento de Pedro, foi esse o sofrimento de Jó, foi esse o sofrimento de Abraão, porque eles tiraram proveito desse sofrimento. Eu quero nessa manhã orar junto com você, porque estamos todos no mesmo barco. Orar junto com você, querido, que está passando por momentos de sofrimento na sua vida, para que desse devorador você tire comida para abençoar a sua vida. Mesmo que a resposta de Deus para você nessa manhã seja: a minha graça te basta. Você está preparado para ouvir isso de Deus?
3 vezes pedi ao Senhor que me livrasse daquele espinho na carne. E a resposta que eu tive de Deus, disse Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, nas suas debilidades. Irmãos, essa é a história do povo de Deus, essa é a história de Israel, essa é a história dos grandes homens de Deus, essa é a nossa história como igreja. Não tem jeito. Se alguém anda pregando outro evangelho, dizendo: se você aceitar Jesus, todos os seus problemas estão resolvidos, porque você só vai andar em vitória, em graça. Não, querido, não, isso é mentira. Se alguém prega isso, diga para ele: você é um mentiroso. Porque quando eu olho para Pedro, eu não vejo isso. Quando eu olho para Paulo, eu não vejo isso. Quando eu olho para Moisés, que conduziu aquele povo 40 anos pelo deserto, eu não vejo isso. Enfermidades, lutas, angústias do inferno tentaram se apoderar de mim. Isso não é brincadeira, isso é sofrimento, isso é angústia. Às vezes você sofre porque você tem um filho que está indo de mal a pior, e você dá conselho e ele não te ouve. Confia no Senhor. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de você, até quando você não sabe mais o que fazer. Às vezes quando a gente diz: Senhor, não sei mais o que fazer, aí Deus começa a fazer o que Ele sabe fazer e pode fazer. Vamos ficar de pé. Eu sei em quem eu tenho crido, disse o apóstolo Paulo. Depois de apedrejado, depois de dado como morto, depois de descer um muro com cordas para salvar a sua vida, depois de alguns naufrágios dos quais Deus o livrou, depois de ter sido humilhado, mesmo sendo ele um cidadão romano, depois de perder todas as coisas por amor a Cristo e considerar essas coisas como lixo diante da grande e sobreexcelente glória de Deus sobre a sua vida, ele disse: eu sei em quem eu tenho crido. Pai querido, que no meio das dores, dos sofrimentos que nos aguardam e que nós não sabemos quais são, nem quando virão sobre nós, nós possamos dizer as mesmas palavras que Pedro, que Paulo, que homens que aprenderam a confiar em Deus disseram: nada nem ninguém poderá me separar do amor do meu Deus, que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Não será tribulação, não será angústia, perseguição, perigo, espada, fome ou nudez, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-me do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Pelo amor do qual perdi todas as coisas, mas considero-as como lixo para ganhar aquilo que recebi do meu Deus. Pai querido, essas coisas nos lembram hoje de tudo aquilo que nós temos passado. Essas palavras nos fazem refletir sobre o sofrimento que hoje se abate sobre nós, sabendo que a tua graça é melhor do que a vida. Por isso os nossos lábios te louvam. Davi disse: a tua graça é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te louvam. Aleluia. Que você possa dizer isto ao Senhor: se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar,
és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a toda pra respirar e me faz andar sobre as águas. Minha canção e o meu louvor. Se o sol se poria, noite chegar, tu és quem me guia. Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão traz a toda pra respirar e me faz andar sobre as águas. Ele é, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Diga aleluia ao Senhor. Agradeça a Deus por tudo. Aleluia. Aleluia. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu Agradeça a Deus. Levante as suas mãos e adore a Deus. Entenda que Ele está falando com você. Ele está cuidando de você. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Senhor nosso Deus, que os nossos sofrimentos não sejam em vão, que os nossos sofrimentos não sejam para a morte, nem para nos separar de Ti, mas que sejam para crescimento, para edificação, que sejam para aprendizado e crescimento. Que nós possamos passar por eles, entendendo a Tua vontade, que não soframos como os ímpios, que não têm esperança, que não soframos como os ímpios, que não conhecem a Tua palavra e que vivem no pecado, mas se sofrermos como cristãos, que não nos envergonhemos desse sofrimento. Pelo contrário, alegremos-nos na medida em que somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, porque esse sofrimento produz vida, produz quebrantamento, esse sofrimento produz contentamento, alegria e satisfação, porque sinto prazer nas injúrias, nos sofrimentos, nas necessidades, por amor a Cristo. Aí nós começamos a entender essas palavras do apóstolo Paulo, e nesta manhã, ó Deus, esta palavra continue ecoando no nosso coração, e que toda humildade, quebrantamento e dependência de Ti resida dentro do nosso coração, que não tenhamos uma dura cerviz, como tinha o povo de Israel, que não sejamos duros de coração, como Esaú e como Saul, que perdeu a sua comunhão com Deus, porque não se quebrantou, porque não aceitou a vontade de Deus sobre a sua vida. Que aprendamos com Davi, que foi restaurado no seu sofrimento, porque se quebrantou diante do Senhor, e aprendeu com tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida. Pai querido, vamos agora, ó Deus, alguns para o CETEB, outros voltam para casa. Pai querido, a Tua palavra seja sendo ministrada aos nossos corações, para que haja quebrantamento, para que haja, ó Deus, aproveitamento na nossa vida, e todo o povo de Deus diga amém e amém. Aquele texto de 2 Coríntios é capítulo 7, tá? Alguém me mandou um papel aqui, é mesmo, é capítulo 7 mesmo. Queridos, dá-nos, ó Pai, nessa manhã um bom almoço com a nossa família, momentos, ó Deus, em que nós vamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos aqui, em nome de Jesus. Que todo o povo de Deus diga amém. Aguarda um abraço no seu irmão. Abençoe a vida dele. Isso é a tua